A família Santos estava em êxtase. Uma nova casa, um recomeço. A antiga casa havia se tornado pequena demais, repleta de memórias. Esta mudança, eles acreditavam, traria apenas coisas boas. Mal sabiam eles que a escuridão os aguardava. As crianças, o pequeno Lucas e a bebê Sofia, estavam muito distraídos com a novidade de tudo para notar a mudança sutil na atmosfera ao cruzarem a soleira da porta. Mas Maria, a mãe, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela rapidamente descartou como nervosismo. Era uma casa antiga, afinal, construída em uma época diferente. Era natural que tivesse uma aura um pouco perturbadora. Ela não deixaria isso estragar a alegria deles. A casa ficava no final de uma longa e sinuosa entrada de automóveis, encoberta por carvalhos antigos que bloqueavam o sol. Mesmo no calor do dia, um crepúsculo perpétuo pairava entre suas paredes. O ar era pesado, impregnado com o cheiro de terra úmida e algo mais, algo indefinível, mas inegavelmente perturbador. Os móveis, herdados de um parente distante, pareciam absorver a pouca luz, sua madeira escura e tecidos pesados aumentando a atmosfera opressiva. Cada passo ecoava nas salas cavernosas, amplificando o silêncio que parecia pressioná-los de todos os lados. Maria tentou iluminar a casa, abrindo cortinas e colocando vasos de flores vibrantes em todas as superfícies disponíveis. Mas a escuridão persistia, uma convidada indesejada que se recusava a ser expulsa. À medida que os dias se transformavam em noites, a casa começou a revelar sua verdadeira natureza. Ruídos estranhos ecoavam do sótão, o correr de pezinhos e o farfalhar suave de coisas invisíveis. Tábuas do chão rangiam sob os pés, mesmo quando ninguém estava andando sobre elas. Lucas, com sua imaginação infantil à solta, afirmava ouvir sussurros no escuro, vozes chamando seu nome das sombras. Maria os dispensou como pesadelos, o produto de uma imaginação hiperativa. Mas, no fundo, uma semente de inquietação começou a criar raízes em seu coração. Uma noite, enquanto ela estava deitada na cama, incapaz de afastar a sensação de estar sendo observada, ela ouviu um rosnado suave e gutural emanando da escuridão ao seu lado. Ela se sentou ereta na cama, seu coração batendo forte no peito, mas o quarto estava vazio. Começou sutilmente, um vislumbre de movimento na periferia da visão, um vislumbre fugaz de algo escuro e indefinido. No início, eles ignoraram, atribuindo-o a sombras projetadas pelos galhos balançando do lado de fora das janelas ou as chamas bruxuleantes da lareira. Mas os vislumbres se tornaram mais frequentes, as sombras mais distintas. Era como se algo os estivesse observando, seu olhar seguindo cada movimento deles, da escuridão, além de sua visão. Os olhos, quando finalmente os viram, eram diferentes de tudo que já tinham visto. Eles brilhavam com uma intensidade não natural. 2 pontos de luz malévola que pareciam perfurar a própria estrutura de seu ser. Eles apareciam na calada da noite, olhando para eles dos cantos mais escuros da casa, por trás dos móveis, das profundezas do espelho d'água no jardim. O medo se tornou um companheiro constante, uma presença sufocante que permeava todos os aspectos de suas vidas. Portas batiam sozinhas, objetos se moviam inexplicavelmente e a temperatura oscilava descontroladamente. As crianças ficaram quietas e retraídas, seus olhos arregalados de terror.
Lucas se recusava a dormir sozinho, alegando que as sombras sussurravam para ele. Maria tentou manter a normalidade, mas a tensão começava a aparecer. Dormir se tornou uma lembrança distante, substituída por um estado constante de alerta máximo. Eles se assustavam com cada rangido e gemido da velha casa, seus nervos à flor da pele pelo medo implacável que corroía sua sanidade. Uma noite, enquanto se sentavam para jantar, as luzes piscaram e se apagaram, mergulhando-os na escuridão. Um suspiro coletivo escapou de seus lábios quando a temperatura despencou, enviando uma onda de arrepios por sua pele. E então, eles os viram novamente. Os olhos, brilhando sinistramente na escuridão, observando-os com uma intensidade que fez seu sangue gelar. Maria gritou, sua voz tremendo de terror, enquanto agarrava seus filhos perto dela. Seu marido, com o rosto pálido e abatido, tateou o celular, tentando desesperadamente iluminar a escuridão, mas a bateria estava descarregada, drenada de toda a energia, como se por alguma força invisível. Desesperada por respostas, Maria mergulhou na história da casa, vasculhando registros antigos e entrevistando moradores locais. Ela descobriu uma tragédia esquecida, uma família dilacerada pela ganância, loucura e morte. Os ocupantes anteriores, um casal rico e excêntrico, tiveram um fim horrível. O marido, enlouquecido pelo ciúme, assassinou a esposa e os filhos antes de tirar a própria vida. A casa estava vazia desde então, evitada pelos moradores locais. Maria sentia que os eventos trágicos do passado estavam conectados aos horrores do presente. Ela suspeitava que a casa era assombrada, sua história sombria impressa em seus alicerces. Um dia, enquanto explorava o sótão, Lucas encontrou um compartimento secreto atrás de um tijolo solto na chaminé. Lá dentro, ele encontrou uma pequena caixa de madeira, sua superfície coberta por entalhes intrincados. Com mãos trêmulas, ele levantou a tampa, e um odor de mofo exalava. A caixa continha uma coleção de objetos estranhos e perturbadores: uma mecha de cabelo, um dente de criança, uma rosa seca. Ele fechou a caixa com um estrondo e correu para encontrar sua mãe. Movida por uma necessidade desesperada, Maria procurou a ajuda de Padre Gabriel, conhecido por seu conhecimento sobre o oculto. Padre Gabriel ouviu atentamente, sua testa franzida em preocupação. Quando ela terminou, ele soltou um suspiro pesado. "Os olhos que você vê", ele disse gravemente, "não são fantasmas, mas algo muito mais antigo e malévolo. Eles são guardiões de um portal, protetores de uma escuridão que não deve ser perturbada." O medo se transformou em pânico. Eles tinham que escapar, fugir daquele lugar amaldiçoado antes que os consumisse por completo. Mas quando se dirigiram para a porta da frente, encontraram na trancada a maçaneta chacoalhando inutilmente em suas mãos. Eles se viraram para correr, mas os olhos estavam em toda parte, cercando-os, encurralando-os. O ar ficou denso e pesado, dificultando a respiração. A temperatura despencou e as sombras pareciam se contorcer e enrolar ao redor deles como coisas vivas. Eles estavam presos, sem escapatória da escuridão que se aproximava. Padre Gabriel, entoando urgentemente em latim, ergueu seu crucifixo, um farol de esperança diante do desespero avassalador. Mas era tarde demais. O portal estava aberto e a escuridão estava se derramando, ansiosa para reivindicar o que lhe era devido.
A casa ficou em silêncio mais uma vez, suas janelas escuras e sem vida. A família Santos nunca mais foi vista. Desapareceu sem deixar vestígios, engolida por inteiro pelas sombras que se agarravam às suas paredes. Os moradores locais a evitavam, sussurrando histórias da família que havia encontrado seu fim em seu abraço amaldiçoado. Alguns dizem que, em noites tranquilas, quando o vento sussurra entre as árvores, você ainda pode vê-los. Os olhos, brilhando fracamente na escuridão, uma lembrança assombrosa dos horrores que se escondem sob a superfície de nosso mundo, esperando que os incautos destranquem as portas que deveriam permanecer seladas para sempre.